Bom, pessoal, a gente já viu aí, basicamente, vamos dizer assim, os conceitos, os fundamentos, né, da análise técnica, padrões, os indicadores. Agora a gente precisa reunir tudo isso num método. Eu tive a oportunidade aí de mostrar que há diversas opções, aí, diversos indicadores, e normalmente o trader ou o investidor acaba escolhendo aquele que acredita, né, que seja aí mais, vamos dizer assim, mais eficaz, né, ou, vamos dizer assim, ele se adapta melhor a determinados indicadores e começa a se especializar e praticar, porque é só com a prática, né, que a gente realmente consegue assimilar os detalhes, né, as nuances, e isso tudo faz a maior diferença. Então você precisa fazer algumas escolhas e criar um método operacional, utilizando a análise técnica. Eu escolhi esse método. Na verdade, ao longo da minha experiência com análise técnica, testei vários métodos, vários indicadores, mas atualmente, né, já há alguns anos, eu acabei conhecendo aí um indicador que me apaixonei por ele, me identifiquei com ele, comecei a praticar e cada vez que pratico esse indicador, mais confiante, mais eu acredito nele, né? Então é esse indicador aí que eu quero apresentar para vocês e que é a base do meu método operacional. Esse indicador, lembra que eu comentei no início, né, da apresentação dos três personagens, né, o Munehri Saroma, do Candlestick, o Charles Dow, né, das médias, da tendência, e tinha o Goichi Hosoda. Vou trazer o Goichi Hosoda de volta aqui, que é justamente o autor aí desse indicador chamado Nuvens do Ichimoku. Um nome um pouco assim estranho, né? A gente já vai ver já o que é essa nuvem aí. Esse indicador tem uma série de qualidades, uma delas, que eu aprecio bastante, que é sintetizar, vamos dizer assim, né, os fundamentos da análise técnica, aquilo que a gente bateu várias vezes aí durante o curso, que é a tendência, suporte e resistência e momento, né? Estes três fundamentos podem ser, vamos dizer assim, apreciados, né, vamos dizer, identificados no gráfico pelo Ichimoku, pelas nuvens do Ichimoku. E é um indicador que é ao mesmo tempo simples e complexo. Simples no sentido de que com a prática você consegue tomar decisões automáticas, sem pensar muito. E complexo porque tem muitas nuances que só com a prática que você vai acabar, vamos dizer, se aperfeiçoando, né? Lapidando, né? Então não precisa praticar bastante, vamos dizer assim. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, fazer uma pequena introdução desse indicador, alguns conceitos básicos e depois a gente vai no gráfico dar uma olhada, né? Como é que ele identifica, né, as entradas e saídas, enfim, uma olhada mais prática aí do indicador. Então ele tem um nome aqui, o nome dele original é Ichimoku Kinko-ryo. Ichimoku em japonês quer dizer primeiro olhar. Ichi em japonês é primeiro olhar. Kinko quer dizer equilíbrio e ryo, gráfico. Então se a gente for traduzir para o português, Ichimoku Kinko-ryo é o gráfico do equilíbrio em um único olhar. Por que essa definição do Ichimoku, né? A ideia básica do Ichimoku é observar o equilíbrio do preço, o equilíbrio entre compradores e vendedores. A gente tem aqui um exemplo, né? Aqui uma figura de equilíbrio. E o que a gente deve observar
é que no equilíbrio, né, vamos dizer, o preço ele não tem viés, não tem tendência. Lembra que a gente falou bastante, né? Observar a tendência, operar na tendência. Agora, no desequilíbrio, quando ocorrer um desequilíbrio entre comprador e vendedor, aí há uma tendência, aí há um viés, aí há oportunidade. Então, a chave aqui do Ichimoku é observar a região de equilíbrio do preço, porque fora dessa região de equilíbrio, é que existe oportunidade. Essa visão ao contrário, né, na verdade, a gente está buscando o desequilíbrio, está buscando a oportunidade no viés, na tendência, mas a gente primeiro identifica o equilíbrio. É a negação do equilíbrio, né, que gera oportunidade, que gera tendência, que gera o desequilíbrio. É o que a gente chamamos de a busca aí, né, vamos dizer, da verdade, através da via negativa, negando uma determinada situação. É mais fácil você negar do que afirmar alguma coisa. Negar geralmente, é um procedimento, vamos dizer assim, que você consegue acertar mais vezes do que errar. Negar costuma ser mais fácil de fazer do que afirmar as coisas. Bom, chega de filosofar, vamos dar uma olhada aqui em umas ideias básicas do Ichimoku. O Ichimoku usa aquele conceito de médias móveis, né, que foi um dos indicadores que a gente comentou com vocês e que é a base da maior parte dos indicadores da análise técnica. Essas duas médias é que formam a nuvem. O intervalo entre as médias é que formam o que a gente chama de nuvem do Ichimoku. E essa nuvem, esse intervalo entre as médias é o que seria a área de equilíbrio do preço. Então, quando o preço está fora da área de equilíbrio, é que existe oportunidade. Então, acima da área de equilíbrio, a oportunidade é para comprar. A gente tem um viés de alta, uma tendência de alta. Abaixo da área de equilíbrio, abaixo da nuvem, é para vender. A gente tem um viés de baixa, uma tendência de baixa. Essa é a principal interpretação, vamos dizer assim, das nuvens do Ichimoku. Bom, a nuvem tem algumas características interessantes e a primeira delas é que ela está deslocada no tempo, está deslocada para o futuro, 26 períodos. O Ichimoku, ele trabalha com um ciclo de tempo de 26 períodos. No caso aqui da nuvem, ele desloca 26 períodos para frente, porque ele acredita que essa área de equilíbrio, essa importante área de equilíbrio, vai ser testada novamente no futuro próximo. E na prática a gente observa isso assim com uma persistência incrível. Daí a utilidade desse deslocamento. Esse deslocamento equivale mais ou menos ao prolongamento das linhas de suporte e resistência, quando a gente acredita também que níveis de preço de suporte e resistência também vão ser testados no futuro, né? É uma ideia semelhante, mas no caso aqui o gráfico automaticamente já faz esse deslocamento aí, que a gente chama de nuvem futura. A nuvem também é uma referência importante de suporte e resistência. Quando o preço está abaixo da nuvem, a nuvem representa uma área de resistência. Vencida essa resistência, o preço acima da nuvem, a nuvem se torna uma área de suporte. Então, a nuvem, além de dar indicação de tendência, né? Tendência de alta quando o preço está acima da nuvem, de baixa quando o preço está abaixo da nuvem, ela também sinaliza a resistência, quando a nuvem está acima do preço, e suporte quando o preço está acima da nuvem. O Ichimoku tem uma linha específica para indicação de momento. Já falamos de tendência, suporte e resistência. O momento ele é definido por essa linha, chamada linha Chikou, que dá a força da tendência. E ela é, na verdade, uma linha que foi
vamos dizer assim, deslocada para trás, para o passado, né? 26 períodos. Justamente para poder comparar o preço atual com o preço 26 períodos atrás. Então, na verdade, a gente está comparando aqui, ó, esse preço atual aqui, né? Deslocamos aqui, ó, para cá, com o preço aqui 26 períodos atrás. Então você leva aqui 26 períodos para trás, desloca para trás, para poder comparar com o preço 26 períodos atrás. Se o preço atual, ou seja, a linha Chicoio, estiver acima desse preço, a gente tem um momento positivo. Por quê? Porque houve aqui uma trajetória positiva e levou o preço, né, desse nível aqui para um nível mais alto. Então há uma força embutida nesse movimento. Quando o preço está abaixo aqui, quando a Chicoio, aliás, está abaixo do preço, a gente tem aqui um momento negativo, né, uma força negativa. Então essa é uma forma simples, né, de verificar o momento do preço, a força do preço, a velocidade do preço, na mesma escala do gráfico do preço. Diferentemente do oscilador, a gente viu, né, o IFR, o momento, onde você precisa desenhar uma janela aqui, com uma outra escala de tempo, não, outra escala de valor do indicador, você pode observar o momento na mesma escala do preço, né, usando essa técnica de deslocar o preço para o passado. Bom, além da nuvem, da linha Chicoio, o Ichimoku tem mais duas linhas, que são as médias Tenkan e Kijun, média de 9 e 26 períodos. Essas não sofrem nenhum tipo de deslocamento e elas ajudam, na verdade, a identificar a entrada e a saída das operações. Já que a decisão de entrar e sair, de estar na posição comprada ou na posição vendida, já está definida pelo posicionamento do preço em relação à nuvem. Bom, aqui a gente tem o Ichimoku completo, né? São 5 curvas, e a ideia básica, né, vamos dizer assim, é operar aqui utilizando apenas esse método aqui, apenas um método Ichimoku, apenas um indicador Ichimoku, buscando uma sinergia entre as curvas e respeitando aí algumas regrinhas básicas. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Eu tenho aqui no MetaTrader o Ichimoku instalado. Vamos pegar aquela situação que a gente viu no dia 3 de setembro, aquela entrada na compra, né? Depois vocês podem comparar com outro vídeo. Observe que o preço aqui está numa região de equilíbrio, aqui junto à nuvem, e aqui ele rompe essa área de equilíbrio, e a Chicoio também rompe aqui acima da nuvem, dando uma indicação de força do movimento, né? O preço também está acima das médias, as médias estão com uma indicação positiva. Isso caracteriza um padrão de entrada no Ichimoku. E aqui uma situação de saída, também o preço rompendo a nuvem, rompendo a área de equilíbrio, no caso aqui uma área de suporte, e a linha Chicoio também já abaixo do preço, rompendo as médias, né? Esse sincronismo entre o preço e a linha Chicoio, rompendo barreiras, no caso rompendo suportes, é uma forte indicação de entrada, no caso aqui da venda. Observe que o preço aqui teve uma trajetória de baixa que respeitou a primeira referência de resistência aqui, que é a linha Chicoio. O rompimento acima da Chicoio, dessa resistência, sinalizou a saída
dessa operação de venda. De forma semelhante, aqui também o preço subiu acima da primeira referência de suporte, que é a linha Tenkan, a média Tenkan, e o rompimento da Tenkan acabou gerando a sinalização de saída da operação. Então, dois exemplos aqui, um de compra e um de venda, bastante lucrativos, né? Mostrando aqui o preço se distanciando aqui da área de equilíbrio, no caso aqui da compra, e rompendo a área de equilíbrio, rompendo abaixo da área de equilíbrio, rompendo a nuvem, aqui na indicação de venda do índice, no mini índice Bovespa. Bom, o Ichimoku também dá algumas características importantes no que se refere a gerenciamento de saída, gerenciamento de risco, mas não é o tema aqui, né? A gente não vai se aprofundar, não vai comentar neste vídeo aqui.